Buenas, tudo bem? São 8 da manhã, assim, eu acabei de acordar. Saí de casa cedo porque, né, eu não queria ficar pegando aquele sol do meio-dia na cara pra mostrar pra vocês uma das partes de Rosário que eu ainda não mostrei, que é um dos bairros mais recentes, mais novos, construídos aqui, que chama Porto Norte, que é muito parecido com Porto Madeira em Buenos Aires. É bem bonito, acho que vocês vão gostar. E a gente vai conversar sobre dois assuntos bem legais, então aguardem aí e a gente já começa o papo cabeça, ok? Baby, it's a grind, and this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring, that bird won't sing. Nas últimas semanas aqui no canal eu notei muitos comentários do tipo por que Rosário e não Buenos Aires, não é melhor? Ou do tipo, foi estudar na Argentina porque não queria estudar para o vestibular e depois não vai conseguir revalidar o título. Então a gente vai ter um papo cabeça relacionado à medicina no exterior. Espero que esse vídeo sirva para iluminar e informar um pouquinho certas pessoas que assistem o canal esporadicamente ou que encontram esse vídeo do nada e não entendem o porquê que muita gente vem para cá. Para começar, eu quero falar com você, querido ser iluminado, que fica falando que quem vem para a Argentina estudar ou para o exterior é porque não quis estudar para o vestibular. Em primeiro lugar, muitas das pessoas que eu conheço que estão estudando aqui realmente fizeram durante vários anos cursinho, fizeram várias vezes vestibular. Mas eu paro para te fazer uma pergunta então. Você já parou para pensar para que serve o Enem ou o vestibular? Eu não vou entrar nem nos méritos de quanto que se arrecada com as taxas de inscrições de vestibular e do Enem e a receita astronômica que esses valores somam no final das contas. Muito menos falar sobre quanto custa a mensalidade das faculdades de medicina no Brasil. E não vem me falar que o Enem é inclusivo e tudo mais, porque se o significado inclusivo for fazer com que uma pequena parte da população ingresse no curso de medicina nas universidades do Brasil, algo está bem errado nos nossos valores. E também não é válida a discussão de que o Enem e o vestibular fazem com que os alunos melhor preparados para o ensino superior iniciem o início superior. Porque, na boa, se fosse assim, a UNR não teria o Prêmio Global de Excelência na Educação para a Saúde e a UBA não teria o Nobel, e nenhuma das duas faculdades tem vestibular. Ou seja, é totalmente falho esse argumento dizendo que o vestibular e o Enem servem para capacitar e nivelar o nível dos estudantes para iniciar o ensino superior. Lembrando também que esses dois prêmios que eu acabei de citar, nenhuma universidade brasileira tem. Mas a ideia do vídeo não é dizer que as universidades argentinas são melhores do que as universidades brasileiras. Não! Os dois países têm universidades que são muito boas, muito qualificadas, e não é porque é diferente do ensino brasileiro que não é bom. A ideia do vídeo é simplesmente dar uma iluminada e fazer com que você, antes de comprar um discurso, que você se informe, ok? E agora, partindo para um assunto um pouquinho mais leve, é a grande pergunta de por que eu escolhi Rosário e não Buenos Aires. Num dos vídeos bem lá de trás do canal, um dos primeiros do canal, eu comentei com vocês o porquê que eu me mudei para Buenos Aires, mas assim, muito resumidamente. Tudo bem que eu não vou fazer um vídeo de meia hora explicando toda a minha situação de como que eu vim morar na Argentina. Lembrando também que isso é uma análise pessoal minha com a experiência que eu tive em 2011, ou seja, 5 anos atrás, quando eu morei em Buenos Aires. Pois bem, vocês já sabem que eu me mudei para a Argentina com 19 anos, nunca tinha tido a experiência de morar sozinho, já dotado desse bom humor e desse nível de tolerância que vocês já conhecem desde o início do canal. Eu cheguei em Buenos Aires e eu realmente gostei muito da cidade, que era uma cidade muito bonita e tudo mais. Obviamente, nas primeiras semanas eu aproveitei muito as vantagens de estar morando numa cidade com mais de 10 milhões de habitantes, mas o meu foco não era fazer festa, o meu foco era estudar, eu vim para estudar. Então eu acabei notando que a Barceló, a universidade onde eu estudava, pelo menos naquele ano, no pré-grado da Barceló, não me satisfazia. Para mim, o nível acadêmico deles era muito baixo. Conheço várias pessoas que hoje estudam na Barceló e dizem que ela melhora bastante com o passar do tempo. Mas, para mim, já de início, ela não me pareceu uma universidade boa naquele ano, ou seja, no pré-grado. Pode ser que depois o ensino mude totalmente a partir do primeiro ou segundo ano, não sei como é que eles chamam, um ano depois do pré-grado. Então eu comecei a buscar alternativas em Buenos Aires, mas todo aquele combo de estar me adaptando a numa cidade grande, de estar longe de casa, acabou fazendo com que eu não estivesse mais afim de ficar morando em Buenos Aires. E foi num comentário despretensioso de dois conterrâneos catarinenses meus que eu fiquei sabendo que existia uma cidade chamada Rosário, que tinha uma universidade pública, que era muito boa e tudo mais.
Muito obrigado, Jéssica e Arthur, porque sem aquele comentário, possivelmente hoje eu nem estaria na Argentina ainda estudando. Então eu peguei o ônibus, eu vim para Rosário conhecer a cidade e logo depois eu já me mudei porque eu gostei muito. E várias coisas que me chamaram muito a atenção aqui é que a cidade, por mais que ela tenha quase 2 milhões de habitantes, ela consegue conservar em certos aspectos aquele ar de cidade pequena, em que você caminha pela rua e você não parece que está numa cidade grande. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o preço dos aluguéis, em que aqui em Rosário é muito mais barato, pelo menos naquela época em que eu me mudei, a diferença era bastante grande entre o aluguel em Buenos Aires e o aluguel em Rosário. Fora que a qualidade de vida aqui, para mim, particularmente, é muito melhor. Então eu sempre digo para quem está pensando em se mudar e quer a tranquilidade de uma cidade pequena, mas as vantagens de uma cidade grande, Rosário é seu lugar. Fora que Rosário consegue integrar muito bem essa questão dos parques, da cidade e tudo mais, e acaba que se torna uma cidade muito gostosa, né? Você caminha pelo rio e tudo mais, tranquiliza aquele estresse da semana. Algo que também me chamou muita atenção em Rosário foi a hospitalidade do rosarino. Não que o povo de Buenos Aires não seja hospitaleiro, mas eu notei uma grande diferença em que Rosário é uma cidade muito mais hospitaleira do que Buenos Aires, por mais que Buenos Aires seja uma cidade turística. Ou seja, em resumo, a decisão de me mudar de Buenos Aires para Rosário foi o fato de que eu não estava gostando dessa correria e da loucura de Buenos Aires. Eu queria uma coisa mais tranquila, algo que eu pudesse focar muito mais na faculdade, e Rosário foi um grande achado para quem nunca tinha ouvido falar sobre a cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse passeio, desse vídeo gravado no meio da rua. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, de deixar sugestões para os próximos vídeos, de curtir e compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, ok? Até mais, tchau, tchau!